Olá, estudante! Hoje nós vamos estudar um capítulo de Efésios, precisamente Efésios 4, onde vamos lidar com cada verso até o final dele e você vai ter a oportunidade de entender o que Paulo está dizendo, de onde Paulo tirou o que ele está falando e nós vamos fazer, claro, as conexões com toda a Bíblia, porque essa é a interpretação de que a Bíblia é a lei máxima, logo, nada pode contradizê-la ou ficar sem concordar com ela inteira. Porque eu tenho essa consideração, eu acho altamente importante deixar claro aqui. A Bíblia, ela tem que concordar consigo mesmo em toda ela. Não um ponto isolado, não é minha voz, não é meu pensamento, não é minha própria ideia, não é o que eu penso ou o que fulano pensa. É apenas o que está concordando com ela. E é isso. Como está escrito, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando? Quando discordar ou contender com a escritura. Então vamos ao quadro branco e vamos ao estudo. Tem uma coisa também, estudante. Se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever, tá? Deixe o seu gostei aqui embaixo. Compartilhe no status do seu WhatsApp para que mais pessoas possam ver esse estudo e também mais pessoas possam crescer, né, no conhecimento do Eterno e no conhecimento das Escrituras também, e possam aplicar isso na sua vida. Então, vamos ao quadro branco. Quadro branco na tela. E a gente vai para Efésios. Aqui está as escrituras, a gente vai lendo e comentando simultaneamente, certo? Efésios 4. A Bíblia que eu estou usando é a versão King James atualizada. Então você pode pegar a sua Bíblia e ir atualizando e lendo ela também, marcando as palavras que estão diferentes e depois conferi-las, certo? Vamos começar com Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, ou escravo, ou ainda aquele que deve a vida, ou ainda aquele que foi comprado por um alto preço do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação que foste chamados. Vamos pegar aqui, preso do Senhor, temos alguns significados aqui muito interessantes e importantes de considerar. E é isso que nós vamos fazer. Preso do Senhor. Quando Cristo morreu por mim, ele pagou os meus pecados, certo? Correto? Porque eu tinha uma dívida e sabia que ao me apresentar diante do Eterno, ele cobraria essa dívida como eu sabia que seria morto, pagaria com a vida, porque eu tirei uma vida. Eu pequei, o pecado gera morte, eu sabia disso, eu sei disso, por isso eu não me apresentava diante do Eterno. Aí vindo ele, pagou minhas dívidas, morreu por mim e fez com que todos aqueles papéis que diziam, fulano deve isso, fulano deve isso, fulano deve isso, e quando ele aparecer deve ser cobrado, porque antes eu era um fugitivo de Deus. Entendi isso, fugitivo porque eu devia. Mas agora que tirou todo o pecado, tudo isso, eu posso me apresentar diante do Eterno. Aí vem o quê? O São Paulo dizendo, eu preso do Senhor, eu escravo, eu servo, eu comprado por esse alto preço. Ele pagou todas as minhas dívidas. Olha que interessante. No conceito judaico, ali, principalmente no Velho Testamento, quando as pessoas, inclusive tem alguns críticos que vão falar contra, dizer a Bíblia está apoiando a escravidão. Não é assim. Mas veja só, no Velho Testamento, quando a pessoa não tinha dinheiro para pagar uma dívida, o que ela fazia? Ela se vendia como escravo. E tem uma lei que dizia que ele não podia servir por mais de 6 anos, porque no sétimo ele era liberto. E ele tinha que sair, não de mãos abanando, mas o patrão, aquela pessoa que estava recebendo a dívida, tinha que entregar sementes, entregar alguma coisa para que aquela pessoa conseguir manter a vida para não voltar para aquele estado. Ou seja, ele vendia-se como escravo, mas ele recebia salário, ele era cuidado. Entende? Ele não era simplesmente alguém que era tratado como se fosse um escravo de guerra. De modo nenhum. De modo nenhum. Ele também não era tratado como se fosse um estrangeiro. Não, tinha uma lei que você devia cuidar do seu irmão, sabendo que é seu irmão. Isso é algo importante de se considerar. Então, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Agora você entendeu, né? Porque ele pagou minha dívida, eu não tinha como pagar ele. O que eu faço? Vendo, me entrego a mim mesmo por ele. Até que pagar a dívida? Sim, mas tem uma questão muito interessante também. Em certo lugar, está dito o seguinte. Vamos a esse certo lugar para a gente entender o que está dito. Aqui estamos em Deuteronômio 15, capítulo 15, verso 16 ao 17, que diz o seguinte. Olha só, se esse escravo que está pagando a dívida agora não quiser ser livre, veja só. Se, porém, o escravo disser a vocês, não quero ir embora,
porque ama vocês, bem como a família de vocês, e não tem falta de nada, então apanhem um furador e furem a orelha dele contra a porta. E ele será escravo de vocês para o resto da vida. Façam o mesmo com a escrava. Aí você vê, ele não tem falta de nada, ele ama a sua família, ele é cuidado ali. Não é a ideia de escravo onde se bate, tá? A ideia de escravo, vai lá, trabalha aqui, se bate e tal. Não vou entrar nos méritos nem na questão histórica sobre o que acontece, a comparação entre a escravidão de lá e a escravidão de hoje, ou desses tempos, tá? Eu não vou entrar nesses méritos. Mas veja aqui, ó, se o escravo não quisesse ser livre, ele era simplesmente furado, colocado um brinco e representava aquilo que ele queria ficar para sempre ali naquela família, naquela condição com aquelas pessoas, servindo aquelas pessoas, servo para sempre. E a gente vê esse mesmo acontecimento com Paulo dizendo: eu, prisioneiro ou servo do Senhor, ou servo no Senhor, ou do Senhor. Ó, servo por amor de vós, servo de Cristo por amor de vós, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós. Olha que interessante essa primeira parte, né? A primeira observação dele. Ele diz: suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Aí vem a questão: qual o chamado que recebemos? Porque aquelas pessoas também, assim como nós, temos fomos comprados, libertados agora para quê? Sermos livres. E quando analisamos sermos livres, a gente imagina, vamos ficar agora de mãos vazias? Não. Porque, veja só. Aqui em Efésios 4, a gente vai encontrar que um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ó, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, certo? Agora a gente está entendendo uma ocupação aqui, ó. Mas, por isso diz, subindo ao alto, ou por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí vem a questão, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, nós vamos chegar lá. Veja essa questão importante aqui. Ele, para não nos deixar desocupados, porque o mundo anda desocupado, o mundo anda sem oportunidade nenhuma, o mundo anda sem visão nenhuma, é vazio, procurando o próprio desejo. Sabe por quê? Olha o quadro branco aqui que eu vou te mostrar agora, tá? Nós éramos autônomos. Pensávamos, né? Pensávamos ser autônomos, certo? Mas nós servíamos ao pecado. Servos do pecado. E servíamos a isso e o final era morte. Mas agora, negamos essa autonomia, ou seja, ao ser servo do pecado, negamos a isso e nos tornamos servos de Cristo. Certo, estudante? Até aí não parece ter muita coisa nova, né? Não parece, mas vamos analisar aqui com bastante calma. Depois que nos tornamos servos de Cristo, somos chamados para um serviço. Antes, olha só que interessante, antes não podíamos servir a Deus. Certo, a gente não podia servir a Deus por causa do pecado, né? Sim, correto, por causa do pecado. E por causa que éramos incapazes. Incapazes do tipo, sem treinamento, sem possibilidade. É como você vai servir uma casa de um grande rei e você não tem modos, você não tem possibilidade de entrar ali e servir realmente. Você não tem nem mesmo destreza. Entende? Você não só a questão do pecado, mas a questão de você também não saber como faz. Ó, essa incapacidade também significa não saber como faz. Você não tem instrução, você não saber o modo de andar, ou de agir, o modo de se apresentar diante do Eterno. Aí por isso vem Cristo, tá? Por isso vem Cristo. Olha que interessante. Cristo veio nos revelando a vontade de Deus, como servir,
como me comportar e como me apresentar diante dele, tá? Me apresentar diante dele. Onde, estudante? Vamos à escritura. Vamos à escritura. Aqui é a escritura, estudante. Romanos 3, verso 10 ao 12 diz: como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Olha que interessante. Se você precisar da palavra inúteis, significa aquele que não tem utilidade ou que não cumpre o propósito, tá? Pelo qual foi criado. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha que coisa interessante. Todos estávamos, então, incapazes, né, de cumprir esse propósito para o qual nós fomos chamados. A gente vai analisando mais um pouco. Olha só outra escritura que diz. Efésios 1, verso 9 ao 10. Diz o seguinte. Ó, ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, tá? Depois que nos tirou do pecado, depois que nos comprou, pagou nossas dívidas, ele fez agora a gente ser livres, porque diz que a verdade nos libertaria, né? Quem o Filho libertar verdadeiramente seria livre. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. A gente vai entender que temos parte nisso, que o Eterno nos capacitou quando subiu ao alto, deu dons aos homens. A gente vê São João 14, verso 15, dizendo: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Aí o que é esse obedecer aos meus mandamentos? Jesus chega a dizer: olha, toma tua cruz, nega-te a ti mesmo, toma tua cruz e segue-me. Segue-me como? Significa você seguir as pisadas dele? Tanto é que cristão significa, ou a palavra cristão, significa aquele que é semelhante a Cristo, aquele que segue as pisadas de Cristo, tá? Segue o ensino de Cristo, segue a linha de raciocínio de Cristo, do Cristo. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Ou seja, ele nos mostrou o exemplo, falou segue-me, significa vem cá, aprende de mim. Ele fala, aprende de mim que sou manso e humilde. Aprende de mim. Tanto é que São João chega a dizer também, olha, aquele que o conhece anda como ele andou. Peraí, vamos nessa. Eis a escritura. 1 João 2, verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ele nos capacitou, ele nos deu o ensino agora. Nós sabemos como devemos andar, como devemos nos portar. A gente vai a mais um verso, para você entender isso. Ó, Ezequiel 36, 27, que é a promessa para daqueles dias, foi falado para nosso dia, quando o Eterno viria e derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Veja só, Ezequiel 36 diz: e vos darei um novo coração, e derramarei um Espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. Assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra. Aí nós temos aqui outras questões. Vamos pegar aqui em parte. Mas olha só. Mas olha que interessante. Depois que cumprir fielmente os mandamentos do Eterno, que andar realmente na vontade dele, aí tem duas questões. A primeira é: será que não andaram antigamente? A verdade é não andar. E a resposta: depois que ele vem e traz essa nova aliança, esse pacto agora com a gente, vamos andar? Sim, vamos andar. Aí sim nós habitaremos na terra. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis de fato o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Mas eles não conseguiram a plenitude da promessa naqueles dias? E agora? Não, eles não conseguiram lá, mas vão conseguir. Nós conseguiremos, como diz São Paulo, vós sois os verdadeiros judeus, os verdadeiros israelitas, porque nem todo de Israel é israelita. Quer dizer que o povo foi desprezado? Não. Todos aqueles que o Eterno, que vinha ao Eterno, ele jamais lançará fora. Será feito um só povo. Por isso diz que fez-nos conhecer o mistério que no fim dos tempos estava preparado de fazer todas as coisas fluírem em direção e resultar em Cristo. Tirando aquilo que se faz em separação e tornando um só povo. A gente vê agora, depois disso, olha as promessas, tá?
1 Pedro 2, verso 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, ser testemunha. Nós proclamamos as virtudes do Eterno, nós nos tornamos conhecidos. Por isso mesmo nós fomos libertos da escravidão e agora chamados e capacitados. Recebemos ali o curso do Eterno, o curso, fizemos o curso, fizemos a instrução, a capacitação, para então revelar o Eterno. Nós o conhecemos e nós damos testemunho daquele que conhecemos dele, fazemos dele conhecido ao mundo. Olha que coisa incrível, que coisa incrível. Então, esse é o chamado que nós recebemos. Esse é o chamado. Eu vou continuar com a leitura dessa Bíblia aqui, que fica muito mais fácil para você acompanhar também, tá? Fica mais fácil do que... Porque aqui tem vários versos e várias outras referências que vão contribuir bastante para a nossa leitura. Efésios 4, verso 2. Com toda humildade e mansidão. Olha que interessante. Essa é a palavra de Cristo, ó. Quer ver? Nós, assim como ele é, nós também andamos, né? Toda humildade e mansidão. Vejam só, nós anunciamos agora e vivemos o que Mateus 11, verso 29 diz: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. É sobre isso que São Paulo está dizendo aqui, ó. Cumpra um propósito com toda humildade e mansidão, porque se você cumpre com humildade e mansidão, você está seguindo as pisadas de Cristo. Você está se tornando como ele, logo sendo digno de ser chamado cristão. Com paciência. Olha que interessante. Paciência. Suportando-vos uns aos outros em amor. Essa última parte aqui, com paciência, significa, a palavra paciência significa levar um peso sobre si, ou levar uma carga, ou suportar uma carga, tá? Pacientemente. Suportando-vos uns aos outros em amor. Agora tem a questão, qual amor? O de Cristo. Veja só o que São Paulo está dizendo aqui, que inclusive é a parábola que o Eterno vem através de Cristo e nos ensina. A parábola do rei, a parábola do servo que não quer perdoar. Então Pedro aproximou-se de Jesus. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Que eu lhe perdoe. Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Um talento, é 34 quilos de ouro. Um talento, 34 quilos. Aí ele devia 10.000 talentos, significa que ele deveria estar devendo 34.000 talentos. 34.000 quilos de ouro ou alguma coisa. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos seus pés, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Veja só, aqui é o Eterno, tá? O Eterno é uma parábola, uma alegoria, mas é o Eterno perdoando nossas dívidas. Nós pedimos misericórdia, e veja só o elemento aqui, o homem fazendo aqui o que nós fazemos. Nós não queremos perdoar nossos irmãos, nós não queremos, então, deixar passar, porque se nós recebemos perdão, nós sabemos que nosso irmão também precisa de perdão, mas não queremos perdoar por causa do ego. E isso significa que nós ainda não amamos de verdade, significa que nós ainda não conhecemos o Eterno de verdade, porque diz que aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido,
ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim, também o meu pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Aí vem alguns outros detalhes e algumas outras partes onde Jesus explica o seguinte: aquele que não perdoa aquele que sabe que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta e vai e resolve com ele. Agora, se você tem alguma coisa contra alguém, vai e resolva antes que ele te denuncie e te entregue à prisão. Por quê? Nada do que você oferecer quando tem algo contra alguém é aceito. Entende? Por isso diz: não havia quem buscasse o bem, não havia quem buscasse a Deus, não havia quem fizesse algo, quem fosse apto, que nunca errasse. E que nunca errasse. Olha que coisa interessante. Ou seja, ninguém tinha misericórdia. Por isso Jesus vem falando nos seus discursos: misericórdia quero no sacrifício. Então diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Agora entendemos qual é o amor. Lembrando que se nosso irmão pecar contra nós, assim como pedimos perdão eterno porque nós pecamos contra ele e ele nos perdoou, nós perdoamos nossos irmãos, tá? Inclusive a parábola que diz, vamos pegar aqui a parábola para você entender também outro detalhe. Em São Lucas 6:29 diz: se alguém bater em você em uma face, oferece-lhe a outra também. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. O que significa? Várias pessoas têm discussões sobre isso aqui. A primeira é literal ou não? E a questão é o seguinte, irmão estudante. Se for preciso literal, você faz. Se não é preciso literal, não precisa. Por isso ele não deixou claro aqui, dizendo, especificado, esse aqui é literal, esse aqui não é. Esse aqui é uma alegoria ou não. Apenas todas as coisas que forem precisas. Já vi pessoas que foram convertidas através do testemunho de alguém que fez isso aí. Um muçulmano chegou e bateu na cara do outro, e o outro era cristão. E tinha se convertido do Islã para o cristianismo. E esse chegou, tá escrito aqui, né? Que pode bater na cara, pá, bateu. E o outro queria revidar, mas ele falou: não, tá escrito para dar outra cara. Ele deu outra cara e ele deu outra tapa. E aí parece uma coisa engraçada, só que na frente essa pessoa falou: eu realmente acredito nesse Deus, e se converteu ao cristianismo por causa do testemunho daquela pessoa. Existe sim a aplicação literal, existe a aplicação alegórica. Deixa eu explicar para você. A literal você já está entendendo. Vou trazer para você o que Jesus estava dizendo nisso aqui, tá? Se alguém me bater na face, eu vou fechar a cara. Eu vou fechar a cara e ficar com raiva. Tá? Deixa eu colocar aqui em tela cheia para você entender. Isso, se alguém me bater na cara, eu vou fechar a cara. Primeiro que eu vou fazer, e vou fazer aquela cara de quem vai revidar, não é? E a pessoa que está diante de mim, ela já espera isso. Ela espera que eu feche a cara para ela, que nunca mais fale com ela, que eu revide. Porém, eu vou mostrar uma face que ela não espera. Por isso eu vou mostrar outra face. Não estava falando assim, vire a cara. Entende? Olha que interessante. A escritura não diz, vire a cara. Vire a cara. Não, ele diz, oferece-lhe também a outra. Qual outra? Qual outra? Olha, parece que isso... Você tá traduzindo em português? Tá com um negócio errado aqui na tradução? Não, é isso mesmo. Oferece outra face. Qual que é? Misericórdia. Pensa só que você auferiu o eterno, nós auferimos o eterno constantemente. Nós batíamos no seu rosto quando errávamos, quando pecávamos contra ele, né? Mas o que ele fazia? O que ele fez? Ele veio mostrando misericórdia para nós. O que ele fez diante daqueles acusadores e daquelas pessoas que o crucificaram? Ele diz: Pai, perdoa-os. Ou o que ele veio fazendo? Anunciando o ano aceitável do Senhor, que é o ano de misericórdia do eterno. Então, você imagina, diante de todas essas coisas, nós deveríamos ser punidos pelo nosso pecado. Ele veio e nos mostrou misericórdia. Aqui está. Quando alguém nos bater em nossa face, nos ofender, nós oferecemos misericórdia, assim como ele nos ofereceu a outra face. Entende? Eu espero que tenha ficado claro para você, estudante. É algo altamente interessante de se compreender antes de nós passarmos para o próximo verso, né? Esse é o amor, tá? Está esperando aqui. Inclusive, temos na estatura do varão perfeito amor e amor fraternal e depois amor, perfeito? Agora, ame uns aos outros em amor. Não está dizendo em amor fraternal aqui. Por que não? Porque esse amor está acima do amor fraternal. Ame uns aos outros em Cristo. Em Cristo. Toda vez que você vê alguma coisa, você não está olhando para uma pessoa só, você olha para Cristo ali. Ah, Cristo no meu irmão. Olha, eu não vou falar mal do meu irmão, porque meu irmão é de Cristo.
Então, todas as vezes que eu tiver que pensar alguma coisa, eu vou me reportar a Cristo e não mais a questão do meu irmão. Por isso diz, não há nem servo, nem livre, nem grego, nem judeu. Agora só Cristo. Entende? Unir todas as coisas em Cristo, assim como dito em Efésios, que é o plano do eterno. Efésios 4:3. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos pegar as referências aqui para você entender. Olha que interessante, referências cruzadas. Ó, Efésios 4:4 diz o seguinte: há um só Espírito, há um só corpo e um só Espírito. Então, quando você permanece no corpo de Cristo, você também tem que ter o mesmo Espírito para ser ligado uns aos outros, tá? Senão não permanece no corpo. Da mesma forma que há esperança para a qual foste chamados em uma só. Nós somos chamados de uma só esperança, né? Então mantemos aquele vínculo, aquela mesma influência, o vínculo para manter a mesma influência do Espírito sobre nós. Como está escrito também que colocou-nos em lugares celestiais, né? Nós estamos assentados em lugares celestiais, regiões da influência de Cristo. Em João 13, verso 34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Ou seja, nós estamos cumprindo o que Cristo nos ensinou. E é interessante que é São Paulo que está dizendo isso, tá? E São Paulo não conheceu Cristo pessoalmente, ali em carne, mas ele viu a revelação de quem é Jesus Cristo, só para você entender. Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. É Jesus, o Cristo falando ao Eterno. A imagem do Deus imanente, aquele que se revela, ao Deus transcendente, aquele que não pode ser visto. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, manter a unidade do Espírito também significa guardar as palavras, porque está escrito o seguinte: aquele que guarda minhas palavras, eu virei e farei morada nele. Eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Entende? Morada como? Em espírito, tá? Em espírito. Olha aqui, que coisa interessante. Vamos a mais um detalhe aqui que São Paulo chega a aplicar. A gente pode usar essas referências aqui que São Paulo traz, que são incríveis. São incríveis. Não precisa de nem comentário sobre elas, mas veja. Romanos 14, versos 7 ao 19. Porque o reino de Deus anda na comida, nem bebida e justiça, mas alegria e paz no Espírito Santo. Ó, suplico, Coríntios, olha só. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejam totalmente unidos sob uma mesma disposição mental, no mesmo parecer. Disposição mental é o mesmo pensamento, a mesma influência, tá? É o mesmo espírito. Porque quando um diz eu sou isso, eu faço aquilo outro, eu não concordo com você, há dissensão e há pensamentos diferentes, há intriga, há briga. Isso não é o Espírito de Cristo, logo ele também não está ali. Porquanto, assim como um corpo em uma só unidade possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Ou seja, quando há dissensão, está fora, o corpo de Cristo está separado, logo o Espírito não está presente. São pérolas isso, pérolas. Olha só. Zelai, Colossenses 3, 13 a verso 15. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Ou seja, olha o procedimento para manter o vínculo da paz, manter a unidade do Espírito. A gente vai pegar essa parte bem aqui, unidade do Espírito, e trazer um verso especificamente aplicado agora. Em 1 João 3, 16 e 24, São João diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos nós dar nossa vida pelos irmãos. Olha que interessante. Lembrando que espírito, ele faz o quê? Influencia. Então, quando dizemos temos um espírito ou temos o espírito de Cristo, nós temos a influência de Cristo também. Logo, ele nos conduz a andar, nós somos influenciados a andar como ele andou, tá? Porque se nós se nós fôssemos um espírito, tivéssemos um espírito de jogador de futebol, nós jogaríamos futebol. Se tivéssemos o espírito de um cantor de música clássica, nós tocaríamos ou cantaríamos música clássica. Ou tocaríamos. Entende? Então, se temos o espírito de Cristo, nós andamos como ele andou, não é? Ó, nisso conhecemos o amor, ou seja, nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a sua influência, nós andamos como ele. Que nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê a seu irmão padecer necessidade, fecha-lhe o coração,
pode permanecer nele o amor de Deus? Aí diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato, de espírito e em verdade, né? De fato. E nos conhecemos que somos de verdade, somos da verdade. Bem como perante ele tranquilizamos o nosso coração. Olha que interessante aqui. Por que eu peguei essa parte? Porque nesse ponto aqui, ó, nós procurando manter cuidadosamente a unidade do espírito no vínculo da paz, não só em palavras, tá? Não só em palavras. Eu gosto do meu irmão e tal. Não. Mas é cuidando realmente uns dos outros, porque como Cristo deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida para os nossos irmãos. São Paulo, em outras cartas, ele vai chegar a dizer, olha, irmão, considera o que é do outro superior ao seu. Considera o que é do outro superior a si mesmo. Para de considerar o que é próprio. Entende? Olha que interessante. Então, a sua consciência agora muda, porque não é mais você sobre si mesmo, é você sobre a igreja. E agora pensando como um corpo, tá? Como um corpo, com um só espírito, que é Cristo. Um só espírito. A gente vai analisar mais uma parte aqui, porque eu achei interessante essa parte aqui, ó, voltando aqui, ó. Amemos uns aos outros em amor, tá? Amemos, suportando-nos uns aos outros em amor. Deixa eu descrever esse amor que São Paulo está dizendo aqui também. Olha o amor que São Paulo chega a dizer referente a Cristo, tá? O amor, 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É nesse modo que nós temos que manter o vínculo, tá? Manter o vínculo da paz e a unidade do Espírito, um só pensamento. Agora vamos ao caso. Olha só que interessante. Tudo que nós falamos ali. Há um só corpo, um só corpo. Se eu for o coração e outra pessoa outro órgão, significa que eu bombeio sangue não para mim mesmo, é para o outro. E se o outro parar de funcionar, eu não bombeio sangue. Entende? Eu preciso do outro, é entender que eu preciso do outro para fazer a obra, que eu não trabalho sozinho, que eu não estou sozinho e que por isso devemos viver em comunidade, devemos amar nossos irmãos, devemos cuidar e zelar dos nossos irmãos como zelando de nós mesmos. E mais, como zelando também de alguém que é servo de Cristo, porque está escrito, quem é você para julgar o que o outro come e o que o outro não come? Algumas pessoas dizem, ninguém deve julgar, então. Errado. Errado, tá? Errado. Na verdade, quando você condena um servo de Cristo verdadeiro, tá? Não estou falando de mentirosos ou de pessoas que fazem ou dizem ser, porque você vai entender em outras cartas que nós vamos estudar, se Deus quiser, que existem personificadores. Não vou entrar nessa questão, não. Vamos pegar isso aqui só e analisar o quanto é rico isso. Há um só corpo e um só espírito, tá? Quem? É o Eterno. Qual é o Espírito? O Espírito é o que Ezequiel está dizendo que viria. Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, nos capacitaria. Através de quê? Através do ensino, do exemplo, da instrução do seu Espírito, influenciando a gente. Da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Qual a esperança da nossa vocação? Vamos pesquisar. Olha só que interessante. A esperança é uma só, não é? É de sermos adotados pelo Eterno, sermos filhos do Eterno. Por isso diz que deu-nos o poder de ser chamados filhos de Deus. Mas antes de ler isso, eu quero trazer Romanos 8, 29, 34 para você entender o que está acontecendo para até que esse momento ocorra, tá? Porque não é no abrir e fechar de olhos que ocorre, mas um processo que começa aqui, nosso chamado, nossa libertação da escravidão, nosso início da caminhada até finalmente a adoção, que é quando nós somos finalmente colocados na família de Deus, a família de Cristo, porque é o seguinte, irmão, veja, no Oriente tem a questão de não só se nascer na família para ser chamado de filho, tá? Não é assim, mas tinha que se crescer, tinha que passar por tutor e tinha que fazer tipo provas e ficar sendo instruído por tutores até que pudesse então ser chamado de filho e assumir o posto do pai no serviço, onde o pai chegava com uma cerimônia pública e dizia, esse aqui é meu filho e tudo que ele falar agora está resolvido como se fosse eu. Vou passar um negócio para ele. Isso é adoção. Ou seja, não bastava só nascer na família. Entende? Veja só, Romanos 8, 29, 34 diz, pois aqueles que de antemão, olha que interessante, conheceu, também os predestinou para serem conformes
a imagem de seu filho. Opa, olha que interessante, peraí. Ele nos predestinou para ser conforme a imagem de Cristo, para sermos semelhante a ele, tá? Então, quando as pessoas dizem, cristão, semelhante a Cristo. E as pessoas dizem, diz que no final do tempo haverá falsos mestres, falsos cristos. Mas deixa eu dizer para vocês, se haverão falsos, para quem está sendo avisado? Para os verdadeiros. Está falando para os verdadeiros tomarem cuidado, porque haveriam pessoas que se passariam por verdadeiros. Entende? E se fosse possível, enganaria. Mas o que acontece? Fomos avisados de antemão. Não somos pegos de surpresa. Nos predestinou, o Eterno nos predestinou. E nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, conforme a imagem do seu filho, para sermos conforme a imagem do seu filho, para atingirmos a estatura de varão perfeito. Ninguém pode ser perfeito. Está dizendo aqui, irmão, que sim, nós vamos atingir essa estatura. É o Eterno nos capacitando, nos deu o Espírito dele, um coração novo, uma nova natureza, e nos capacitaria fielmente, para cumprir fielmente as suas leis. Ezequiel 36. A fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos, primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, muitos outros semelhantes, ou seja, muitos outros adotados, muitos outros filhos verdadeiros, agora adotados, né? Verdadeiramente adotados. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem que pode impedir? Aí vem a questão, né? Quem que pode impedir? Olha só, vamos à escritura agora da nossa esperança para você entender, depois de ter visto essa pérola aqui. Veja só, São João 3, 16, 17. Esse aqui é muito conhecido, não é? Olha. Porque Deus amou o mundo tanto, ou de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Por que não para julgar? Por que para salvar o mundo e não julgar? Nós temos dois tempos aqui. O primeiro é o ano aceitável do Senhor, conforme Isaías disse. Depois, o dia do julgamento do juízo. Ou seja, são dois tempos diferentes, tá? Por isso, nesse dia, ele não julga. Ele não está dando o juízo ainda como aquele Senhor juiz do trono. Mas, todo aquele que rejeita o ano de salvação, rejeitou a salvação, já está julgado, como escrito. Já está julgado. Essa é a promessa, né? Parece que acabou por aí, mas não acabou por aí. A promessa ela vai se estendendo, irmão, depois que você entra, tá? Porque é dito, aquele que entra na terra da promessa. A terra promessa. Agora tem muita coisa dentro disso. Depois que atravessou e que botou o pé dentro, aí você vê mais coisas acontecendo. Porque não para por aí. Veja só mais uma escritura. Veja só a escritura dizendo sobre nós sermos filhos de Deus. Ó, João 1, verso 12 ao 17. Contudo, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade ou instrução. Olha que interessante, a palavra poder significa dar autoridade ou instrução para alguém, ou capacidade de alguém fazer algo, tá? Quando eu digo que eu tenho poder de algo, eu tenho capacidade, tenho instrução, tenho a possibilidade de fazer aquilo realmente. Deu-nos a autoridade ou poder. Olha só que interessante. De ser feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós também recebemos o poder de sermos filhos de Deus. Significa que toda bênção que Cristo recebeu, nós também recebemos? Sim, porque nós somos irmãos e herdeiros de Cristo agora, herdeiros em Cristo, herdeiros junto com Ele. Co-herdeiros com Cristo, na verdade, né? Co-herdeiros com Cristo, junto com Ele, das bênçãos e todas as coisas que o Eterno fez para o seu Filho. Tem mais um detalhe aqui que é muito interessante, tá? Porque tem muito mais, além de só a bênção de se tornar ali, isso é maravilhoso, de ter vida eterna, de passar da morte para a vida, sim, isso é maravilhoso, mas se tornar filho do Eterno significa ser participante com Ele da mesma natureza, ser como Ele é, porque essa é a promessa, ser assim como Ele é, nós veremos, Ele está nos preparando para isso. A promessa não é simplesmente, eu vou para o céu. Tá? Não é isso. Tá? Nós não fomos chamados só nessa esperança de ir para o céu. Não, tem mais, tem muito mais. Isso é maravilhoso e glorioso de saber. Veja só, Efésios 4, né, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito, no vínculo da paz. 3, né? Verso 4. Há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que
a esperança a qual fosse chamados é uma só, tá? Então não tem para que ter dissensão ou como ter dissensão e vários pensamentos. Não, eu penso isso, eu penso aquilo outro. Não, é uma só coisa. A gente diz um só pensamento porque Cristo nos deu a mente dele. E diz, e há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tá? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Tá bom? Olha só que coisa interessante. Já que as pessoas vão colocar uma trindade, vão querer dividir Deus em três. A gente não vai entrar nessa questão aqui agora, mas veja, um só Senhor. E olha que interessante, esse Senhor aqui é o mesmo significado da palavra Jeová. É o mesmo Jeová. Há um só Jeová, uma só fé, um só batismo. Esse Jesus, o Cristo, é o Senhor. É o Senhor significa o Jeová. É a salvação de Jeová, daquele Jeová do Velho Testamento. Sim, o mesmo Deus, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então, esse homem que vocês conhecem como Senhor Jesus Cristo, tá? Ele foi elevado à condição mais alta de todas. Entende? Ele é o próprio Deus que se fez carne, como diz São João. Ele era o Verbo, se fez carne. Um só Senhor, gente. Um só Senhor. Então não venham com várias ideias de trazer outro conhecimento. Tanto é que São Paulo chega a explicar. Olha, qualquer pessoa que trazer qualquer ensino diferente desse que nós temos ensinado para vocês, seja maldito. Seja maldito porque está longe e diferenciando daquilo que nós ensinamos, que nós aprendemos do Cristo. Olha que interessante, né? Uma só fé. Qual a fé? Qual é a nossa fé? Aquilo que Cristo nos ensinou. O eterno revelado pelo Cristo. Essa é a fé. Qual a fé? Ele é o cumprimento de todas as escrituras. Essa é a fé. Entende? É um só Deus que age por todos, através de todos e em todos. Um só Deus. Um só Senhor, um só batismo. Aí vem a questão, um só batismo. Em batismo, as pessoas querem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outras pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Outras pessoas só em nome de Jesus. Mas veja só que interessante. Eu quero até gravar um estudo sobre batismos, tá? Batismo. Você não vê nenhum batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo você encontra. Tanto é que São Paulo encontra pessoas que foram batizadas no batismo de João e eles nem foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. São Paulo vai e faz com que eles se batizem de novo em nome do Senhor Jesus Cristo e recebem a promessa. Aí sim eles se tornam participantes, tá? Um só batismo também o coloca na condição de ser participante da família. Veja só, um só batismo. Nós batizamos em nome. E aí São Paulo vem dizer, não há outro batismo, é só um. Ó, Atos 4, verso 12 diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E o batismo é para a salvação, para arrependimento do pecado, é uma parte da salvação, do processo de salvação? Sim. Sim. Não há outro batismo? Aí vem, batizam no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo qual toda a família no céu e na terra tomam o nome, para sermos participantes de sua família, co-herdeiros com Cristo, irmãos dele, semelhantes a ele, tá? Efésios 4, 6. Ó, um só Deus, um só Senhor, um só Deus e Pai. Aí é interessante aqui que coloca um só Deus e Pai, né? Mas essa palavra Pai significa Abba, no hebraico, Abba, significa aquele que dá origem, que cria, que dá origem, né? Que instrui, que guarda, que instrui, que protege, até que o filho cresça e chegue à plena maturidade. Esse é o significado de Pai. Então, esse Deus é o que faz todas essas coisas com todos nós. Nós recebemos agora a adoção, ou nós recebemos o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos e nos tornamos agora nascidos na família de Deus, e ele se torna nosso Pai. É a mesma promessa de Ezequiel, tá? Ezequiel 36, que diz que ele nos seria por pai, nós lhe seria por filho. É sobre todos, ó Deus transcendente, aquele Deus eterno, inalcançável, inacessível, que habita na glória inacessível, mas que se revela aos poucos a nós, e que também é por meio de todos nós, ou seja, através do seu Espírito, e em todos, através do seu Espírito.
Entende? Ele vem através de nós, se revela a outros através de nós e também está em nós para se revelar. Ele está tanto fora de nós quanto em nós e através de nós se revelando. Um só Deus Espírito, que se fez carne, que se cobriu de carne. E depois tirou a carne daqui da terra, para quê? Para voltar em espírito sobre nós e fazer as obras. Não vamos entrar nesse detalhe todos aqui, mas a gente consegue vir em outros versos e entender a dimensão disso, o quanto é grande, o quanto é glorioso. Olha que interessante. Isaías 63, verso 16 diz: Contudo, tu és o nosso Abba, o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não tomasse conhecimento de nós. Opa, olha a gente aqui. Tu, Yahvé, é o nosso Abba, Pai, e desde a antiguidade és reconhecido entre nós o teu nome. É nosso Redentor. Eis aí, eis a chamada. Eis a chamada. Um povo que Israel não conhecia e Abraão não conhecia, não conheceu também. Quanta coisa nós temos aqui para colocar nesse verso, tá? Mas senão a gente já pegaria quase uma pregação, um estudo todo só por esses versos aqui, para explicar cada um desses elementos que estão compostos aqui que São Paulo está falando. Porque ele traz uma síntese para a gente. Uma síntese aqui. Lembrando que Efésios, a igreja de Éfeso, eles já eram bem avançados, já eram mais do que crianças, mais do que jovens, já estavam crescidos na fé. Por isso, olha a linguagem que São Paulo está usando com eles. Olha que interessante. Aqui diz que é um só Deus, né, sobre todos, por meio de todos. Agora vem uma questão muito interessante, né? Que está escrito que subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora, ele se repartiu. Ele trouxe bênçãos de si mesmo e nos entregou. Agora está em nós. Bênção através de nós e em nós. Olha que interessante. E ele mesmo em nós. Porque nós, ao falarmos de Cristo, nós não tiramos ele de nós e entregamos para o outro. Não, nós dividimos isso. Nós entregamos ele. Entende? E essas mesmas bênçãos nos capacita agora. No verso 7 ele diz o seguinte. Olha, Deus seja louvado. Efésios capítulo 4, verso 7. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, aquele mesmo Deus se repartiu. Aquele mesmo Deus que se derrama agora de uma forma, veio e se repartiu para que nós também tivéssemos partes e agora fôssemos participantes de seu trabalho, da sua obra, tá? Enviados de Cristo, trabalhadores em nome dele. Cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Olha que interessante. Provavelmente tem aqui algumas Efésios 4, 8 ao 14, né? Por isso é que foi declarado: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Mateus 25, verso 15 diz: a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro um talento, e a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. Mesmo Cristo dando talentos, dando dons pra gente, para que nós ficássemos agora responsáveis em multiplicar aquilo que ele nos deu. Olha que interessante. Romanos 12, versos 6 ao 8 diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ou seja, todos os dons usem na proporção da sua fé, mas multiplique eles. Porque nós somos cobrados por isso, pelo que fazemos com que Cristo nos deu. Nos deu autoridade sobre, tá? Nos deu autoridade sobre, por isso nós temos que prestar conta, não é nosso. Mas nos foi confiado. 1 Coríntios 12, verso 8 ao 11 e 28, 30 diz: pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, e por outro, pelo mesmo Espírito, tá? Pelo mesmo Espírito. Não, ele se dividiu, ele se repartiu, deu um pouco cada um. Por quê? Um pouco cada um, irmão, e não se tornou um monte de espíritos. Porque é como um só corpo. Em um só corpo ele derramou o seu Espírito, e há pessoas que estão nesse corpo onde são a parte da mão, pessoas que estão nesse corpo onde são relacionadas à parte do pé, pessoas que estão nesse corpo relacionadas à parte dos olhos, entende? Relacionada a algum órgão, alguma parte. E por isso, essa pessoa não vai ter todo o espírito do corpo. Não, mas vai ter o espírito do corpo relacionado àquela parte. Entende? Olha que alegoria interessante. Nós temos agora o entendimento
como é repartida a medida de Cristo, de quem que é e por que nós fazemos isso, né? A parábola dos talentos está aplicada aqui. Eu não vou chegar a explicar ela, não, porque, se Deus quiser, eu quero trazer um estudo só sobre as parábolas para a gente analisar mais a fundo. Efésios 8. Ó, por isso é que foi declarado. Quando ele subiu ao triunfo nas alturas, quando Cristo sobe às alturas, o que ele faz? Tá? Ele se assenta à destra da majestade, não é? Assentar-se à destra significa ser o braço direito. Ou esse ser o braço direito significa que ele se tornou agora aquele que faz tudo conforme a vontade do Eterno. É enviado, é aquele que está responsável. Entende? Ele ficou responsável por algo. Eu confio tanto em alguém que essa pessoa é meu braço direito. O que ele falar, está dito. Isso é ser braço direito, isso é ser adotado. Nós somos adotados, não a ideia de que você vai no orfanato e adota. Ali não. Mas ser adotado é nascer na família e então ser reconhecido publicamente como esse filho. Entende? Porque nós estamos tratando do Oriente, da ideia do Oriente sobre isso. Por isso é que foi declarado. Né? Levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Aí nós temos a questão muito interessante. Levou cativeiro, né? Levou cativos prisioneiros. Ele fez outros prisioneiros. Quais? Entende? Não os prisioneiros por guerra. Não. Mas aqueles que se entregaram a ele porque o amaram tanto e disseram, eu quero te servir para sempre. Mesma questão que São Paulo chega a explicar no começo da carta, no começo do capítulo, dizendo, eu, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, prisioneiro de Cristo por amor de vós. E para que nós, agora, não só libertos, ele nos capacitou e nos distribuiu ocupações. E distribuiu dons aos homens, para que nós não ficássemos vagabundando por aí. Para que nós não ficássemos à toa pelo mundo, porque senão a casa estivesse vazia, como disse aquele ditado, né? Até a mente vazia é a oficina do diabo. Olha que coisa, para que a casa não ficasse vazia e viesse outros espíritos piores que o primeiro, ele nos deu ocupação, nos confiou uma ocupação. Efésios 4, 9. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Ele é o mesmo Senhor que desceu às partes mais baixas? Veja só que interessante, irmãos. Se ele subiu, primeiramente, ele estava no mais alto dos céus, certo? Ele desceu do seu trono, fez-se mais baixo que os anjos, aí foi descendo os mundos até chegar no mundo da emanação, no mundo desse mundo concreto, onde nós estamos, nós vivemos, para se tornar carne e passar a ser sujeito com um corpo sujeito ao tempo. Entende? Aí ele desceu. Depois dele descer essa parte, você pensa que poderia acabar por aí? Não. Ele, como homem, desceu à sepultura. Entende? Uma parte ainda mais baixa. Por isso diz que desceu às partes mais baixas da terra. Inclusive, ele foi ao inferno, tá? Ele foi ao inferno porque ele pregou a almas que estavam em prisão. Por quem? Por amor de nós. Mas o inferno não podia contê-lo. Satanás não podia mantê-lo lá, porque quando ele se tornou maldito e pecado, ele foi lá, nas regiões do Hades. E de lá ele tirou todos, não aquelas pessoas que estavam lá. Ele pregou aquelas pessoas que eram irreconciliáveis, mas em uma outra parte do Hades, em uma certa parte, em uma outra dimensão, havia também os santos, tá? Porque a ideia de que o inferno é um lugar de tormento completamente, não é bem assim, tá? E, inclusive, é outro assunto que você que está assistindo pode me cobrar aqui embaixo, faz essa pergunta, como assim? Me explica sobre o inferno. Me explica sobre essa ideia, tá bom? Sobre a sepultura, sobre onde é o lugar de descanso, esse lugar de descanso que é o Hades, tá? Porque é um lugar de tortura e tal, lago de fogo. Não, eu quero trazer um vídeo também sobre isso. Tem muito assunto, muita sugestão aqui pra gente trabalhar também. Efésios 4:10. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Olha que interessante. Ele voltou ao primeiro estado, como disse Jesus. Olha que interessante. Veja aqui, ele veio de fora do mundo. João 17, verso 5 diz: agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Gente, isso é magnífico. Outro assunto que dá também para a gente trabalhar. Eu vou anotar essa questão aqui. Veja, voltar à glória que primeiro tinha. Ou seja, quando ele subiu ao alto, nessa vez, ele voltou à glória que primeiro tinha, tá? Manifesto. Deus transcendente, que se tornou imanente, que se tornou conhecido, agora em uma forma,
essa mesma forma veio e se fez presente entre nós, e essa forma recebeu uma cobertura de carne, e essa cobertura de carne morreu, foi à sepultura, e essa forma anterior foi ao inferno, voltou, resgatou os santos de lá, tirou eles, voltou então aos céus. Tanta coisa aconteceu, tanta coisa tem aqui pra gente falar. Efésios 4:11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, ou seja, você vê que ele nos libertou, mas não nos deixaria de mãos abandonadas, não deixaria nossa mente vazia para ser a oficina do diabo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso são ministérios, né? A palavra ministério significa responsabilidades, ou isso, responsabilidades, lida melhor com isso. Deu-nos responsabilidades. Efésios 4:12 diz: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Com o propósito de aperfeiçoar os santos. Ou seja, ele também capacitou outros irmãos para ajudar os outros irmãos a crescer. Aí você pensa, qual a diferença de dons para ministério, tá? Dons para ministério. Olha só que interessante. Dons é quando você consegue ter inclinação para algo, certo? A gente vai entrar nos detalhes tudo? Não, mas eu vou trazer um vídeo também só sobre isso. Tem inclinação para fazer algo. Mas ministério significa que você vai usar aquelas inclinações que você tem como responsabilidade, ficar responsável de distribuir os bens e os dons que você tem para favor ao crescimento da obra, crescimento do corpo de Cristo. Você assume uma responsabilidade. Então, quando ele nos dá o quíntuplo de Efésios, tá? É para a nossa edificação, quíntuplo, tá? Ó, profetas 1, evangelistas 2, pastores, mestres, né? E apóstolos. Aqui. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5. Efésios 4:12. Vimos agora, para nossa edificação, edificação do corpo de Cristo, tá? Para nos manter na palavra. Eu creio que uma próxima oportunidade também fazer um vídeo sobre o ministério, os 5 ministérios ali, para a gente trabalhar e entender, porque as pessoas acham que apóstolos e profetas ou profetas são o mesmo que dom de profecia, que a pessoa diz, eu vejo pessoas que estão doentes aqui, com dor de cabeça. Não é isso, tá? Esse profeta é um profeta igual Jeremias, igual Isaías, um profeta igual Ezequiel, é um profeta maior, é um profeta que diz o assim diz o Senhor, que fala da vontade de Deus. O profeta é aquele que é enviado de Deus, que é boca de Deus, tá? É o mesmo que diz em Deuteronômio, se você tem que provar, se acontecer, é porque eu falei através dele. Ou seja, se alguém que é espiritual, o profeta no vosso meio, eu falarei a ele. É esse profeta que nós estamos falando, tá? O outro é dom. O outro vem, mas não tem uma responsabilidade de profetizar. Efésios 4, verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Olha que interessante. Tem um pastor, tem um mestre. Mas a única coisa que vai diferenciar eles das demais partes da igreja não quer dizer que eles vão ser superiores, supremos, os senhores que têm agora autoridade sobre toda a igreja, como se fosse inerrável, como se fosse o Papa. O Papa tem autoridade sobre toda a igreja, não pode ser discutido. A palavra dele é maior do que a Bíblia. Os padres, os pastores, os bispos e etc. Não é isso, tá? Quando fizeram isso, inventaram um sistema, inventaram mentira e obrigaram toda a igreja agora a seguir, ou toda a denominação, assim como você vê em todos os sistemas denominacionais também, com pastor presidente, vice-presidente, bispo e aquilo outro, inventaram tanto nome para colocar as pessoas umas sobre as outras. Mas a única coisa que diferencia alguém de outro é a responsabilidade que um assume em entregar o que ela recebeu para o crescimento da igreja. De modo que eu sou ensinado pelo pastor, mas não é para ficar abaixo do pastor. Eu sou ensinado pelo pastor para mim crescer e atingir a estatura maior. Qual é a estatura maior depois de um pastor? Qual é o ministério que vem com mais responsabilidade depois do pastor? O mestre. O mestre já ensina mais, o evangelista, pastor, o mestre vai muito mais a fundo do que o pastor. O pastor é como um pai que dá papinha, criancinha. Ela cresce, ele vai dar um alimento sólido, mas o mestre não, o mestre está sempre mais fundo, aprofundando o assunto, abrindo o horizonte mais, porque agora é para alguém entendido, a um nível maior. Mas o mestre vai se engrandecer por isso? Não, porque tudo que nós recebemos do eterno. Então veja, o objetivo é que nós cresçamos até chegar a um nível maior. Quer dizer que eu vou me tornar profeta? Não, quer dizer que eu agora vou reprofetizar o que o profeta falou. Eu vou me tornar maior, vou viver aquilo que o profeta falou, a ponto de se tornar o cumprimento daquilo que ele falou.
Entende? É por isso diz que aquele que recebe o mestre ou o profeta na qualidade de mestre, de profeta, tem galardão de profeta. Porque faz as obras, porque aplica aquilo que o profeta falou. Entende? Porque toma aquilo como verdade. E todos, é que todos, tá? Não é só um, não é o pastor, não é só o mestre, não é só o ensinador, não. É todos. Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento, olha que interessante, do conhecimento do Filho de Deus. Porque você não chega à maturidade ou à plenitude se não conhecê-lo, se não andar no seu ensino. Porque todo mestre, todas as coisas vão ensinar da sua cabeça? Não, vão ensinar o que Cristo ensinou. Então todos eles pegam a parte do que Cristo ensinou e vão abrindo isso de forma a cada vez mais e mais e mais e mais, até chegar no profeta, que ele abre aquilo que vem direto do eterno já. Entende? Chegamos à maturidade atingida a medida da estatura da plenitude de Cristo, estatura perfeita, estatura do varão perfeito, que é Cristo, tá? Então esse é o objetivo do quíntuplo de Efésios. Quando você imagina que o pastor te dá, não fala das coisas profundas, não fala da palavra realmente, ele não está te dando passo, ele não está cumprindo o ministério. Efésios 4,14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que conduzem os incautos ao erro. Aí você vê uma questão interessante, porque os apóstolos, né, como disse São Paulo, toda a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é o principal pedra de esquina. A gente vê também que ele chega a dizer, toda pessoa que falar para vocês um evangelho diferente desse que nós temos ensinado, agora nós entendemos de quem, tá? Apóstolos, evangelistas, mestres, ensinadores, todos esses que vieram conhecendo do Cristo, conheceram o Cristo e então nos transmitiram a palavra da verdade, como disse também São João, que nós vimos a sua glória. Nós não estamos falando de algo que alguém falou para a gente, não, a gente está falando do que nós vimos. E esse é o objetivo, que nós cresçamos, tá? Não sejamos mais como crianças. Crianças não se responsabilizam, crianças não levam em consideração, não conseguem tomar decisões baseadas em algo, a não ser as próprias emoções e motivos ali, desejos dela. Mas quando crescemos agora, nós conseguimos também nos alimentar de algo que é mais sólido. Nós conseguimos não mais ter papinha, nós não conseguimos simplesmente ficar, ou nós não sustentamos mais também, ficando só com aquele culto, aquela ideia que mais parece uma pregação de motivação, aquelas músicas que mais parece que você está cantando assim com aquela vontade de pisar no seu irmão. Entende? Eu acho que você já deve ter entendido. E para que também nós não sejamos influenciados com qualquer coisa como se fôssemos bobos, tá? Uma criança, você não pode deixar ela no meio da rua, senão ela vai para qualquer lugar. Inclusive para frente dos carros. Aí você agora, como grande, você consegue olhar para os dois lados, você consegue utilizar essa instrução e aplicar essa instrução em você, tá? Por isso diz, não sermos mais influenciados por todo tipo de onda teológica, ou todo tipo de influência. Alguém chega assim do nada e fala uma coisa, você, eu tô crendo nisso aí agora. Não, alguém vai falar uma coisa, você vai lá e, eu tô crendo nisso, naquilo outro. Assim, fica perdido, entende? E é para crescer na fé, tá? Na fé. Nem jogados de cá para lá por todo vento de doutrina. Aí pela malícia, olha que interessante a explicação. Malícia é aquela que traz uma capacidade de enganar sutilmente de certas pessoas que conduzem os incautos. Os incautos são aqueles que não sabem, ou aqueles que não têm entendimento ao erro. Por quê? Por falta de entendimento. Efésios 4,15. Longe disso. Deixa eu analisar esse verso 14 aqui com uma aplicação muito boa que São Paulo traz. É São Pedro que traz essa parte aqui. São Pedro 2, 2 Pedro 2, 1 ao 3. Assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, ou seja, falsas pessoas que diziam falar em nome de Deus, assim também haverá dentre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas, porque muitos são infantis, não conseguem julgar, não conseguem ter maturidade para julgar as coisas, ou seja, não conseguem lidar com aquilo, aplicar a palavra, não conseguem discernir pela palavra.
E por causa deles, será inflamado o caminho da verdade. Infamado, né? Infamado, ou seja, adicionado má fama ao caminho da verdade. Por causa dessas pessoas, você vê hoje, pessoas, eu deixei o cristianismo, aí falam mal do cristianismo. Tem pessoas que é ex-pastor, eu não creio mais em milagres, viu milagres, viu os benefícios, mas não crê mais e simplesmente fica agora blasfemando contra o caminho, contra a verdade. E levando outros, e agora gravando vídeos e levando outros a fazer isso. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Farão comércios de vós. Olha que interessante aqui. Junta-se igreja como se fosse uma startup. Junta-se igreja como se fosse uma empresa. Agora cobram-se indulgências, tá? Sistema católico aí, mãe das prostituições. Como diz Apocalipse, a prostituta, mãe de prostitutas. Porque os sistemas protestantes veio de onde? Tá? É cópia. Cópia também. Para eles, o juízo lavrado não há longo, não há. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. E a sua destruição não dorme. Olha que coisa. Vamos encontrar outra referência aqui. Olha só. São Paulo a Timóteo, ele diz, 2 Timóteo 3, haverão falsas pessoas no último dia. Olha só que coisa curiosa. Eles terão aparência de piedade, tá? Eles parecem professar a fé verdadeira, só que aí tem uma questão, né? Mas eles negam a fé verdadeira. Tá? Piedade, aparência de piedade, em algumas traduções diz amor e piedade, né? Piedade é ser como Deus. É ser como Deus, é a mesma estatura do varão perfeito, amor, a mais alta. Eles têm a aparência de que conhecem a Deus, têm a aparência de que conhecem a piedade, de que conhecem, que tem o Espírito de Deus, mas eles negam a eficácia de quem? De Deus. Deixe-se afaste. Aí você vê pessoas hoje com ensinos de dizendo Deus mãe, Deus é agora feminino. Tem todo tipo de heresia, todo tipo de ensino louco sobre o mundo, mas se você for criança, você não vai saber, você não consegue entender. Mas pessoas que... existem pessoas que vão simplesmente seguir esses ensinos porque não tem discernimento. Uma criança não tem discernimento. E é levado por roda de todo o vento de doutrina. Do nada, essa pessoa, não, vamos converter para outra coisa, aí vai para outro canto, para outro canto, para outro, nunca conseguiu crescer. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. De mal para pior, enganando e sendo enganados. Aí tem a questão, né? Para não sermos como crianças, nem levados. Agora vem a questão, nós crescemos em quê? No conhecimento de quem é Jesus Cristo. Olha só que coisa. No verso 14 que nós estamos, nós temos que alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura completa de Cristo, para não sermos enganados, para não sermos levados de todo o vento de doutrina, para não sermos ensinados ou influenciados por todo tipo de loucura. É somente assim, tá, que você não é enganado. Por que nos últimos dias haveriam pessoas que enganariam, se fosse possível, até os escolhidos? Se fosse possível. Por que não é possível? Porque os escolhidos, eles crescem, eles aplicam isso na sua vida, tá? Eles não se conformam só em ver a Bíblia escrita, não. Eles querem ver isso cumprir na sua vida, porque tem que se cumprir. Eles alcançam a unidade da fé, tá? E do conhecimento do Filho de Deus, eles chegam à maturidade e também eles atingem a perfeita maturidade, a perfeita estatura de Cristo. Eles se tornam como Cristo e não são mais levados de todo o vento de doutrina, eles não são movidos em seu lugar, eles conseguem discernir as intenções do coração. É por isso que eles não são enganados. Longe disso, seguindo a verdade em amor. A verdade em amor, em quem? Em Cristo. Tá? Porque aquele que guarda suas palavras, o ama. Permanece no seu amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tudo naquele que é a cabeça. Significa aquele que dá ensino, aquele que dá entendimento, aquele que é o cabeça. Porque a gente pega, por exemplo, a palavra pai, no hebraico, Abba. Aí a cabeça mais tenda. Cabeça mais tenda. Significa aquele que dá ensino, instrução, conhecimento. E tenda, aquele que dá proteção, cuidado. Olha que interessante. Vamos pegar aqui algumas referências. Algumas referências que você vai conseguir entender essa questão aqui do cabeça, tá? Veja só, nós ganhamos uma nova maneira de pensar, um novo entendimento. Cristo é a nossa cabeça, logo os pensamentos dele são os nossos pensamentos. E nós vamos cumprir os seus pensamentos, suas ideias, tá? Porque está escrito também em Ezequiel, eu darei um coração novo e escreverei minhas leis em seu coração e os inclinarei, né? Os darei o espírito para que andem e cumpram fielmente as minhas leis, minhas vontades.
E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. É isso que é a cabeça. Cristo, crescemos na cabeça, no ensino de Cristo. E como nós andamos com ele, como está escrito também em Abraão, né? Com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós agora conhecemos, andamos na presença dele, somos perfeitos e nós crescemos em entendimento porque ele nos ensina. Como está dito, eu deixaria de ensinar ou de explicar alguma coisa a Abraão? Eu vou esconder alguma coisa de meu amigo Abraão? Não, nós nos tornamos amigos de Deus também. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós experimentamos, por isso não somos enganados. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Aqui é um elemento interessante, estudante. Algumas pessoas fingem o pretexto de falsa humildade. Eu sou bom nisso, mas eu não falo que sou bom nisso. Eu minto. E eu não sou bom. Ninguém percebe que eu sou bom porque eu não falo. Eu tenho um pretexto de falsa humildade e acabo que eu chego no emprego, alguém pergunta, você é bom nisso? Eu falo, não sou não. Irmão, aí você não vende nem o seu peixe. Entende? As pessoas não conseguem lidar e entender como está sendo escrito aqui. Não conseguem lidar e viver isso aqui de uma forma moderada. Porque está escrito, né, em Eclesiastes, não seja sábio demais a teus olhos, porque te destruiria a ti mesmo. Não seja louco demais também não, porque tu vai morrer antes do tempo, entende? Ou seja, moderação. Não pense além daquilo que convém, tá? Além daquilo que convém. Não impede você de ser bom, não impede você de se destacar. Entenda isso. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Também não se engrandeça achando que aquilo que Deus deu para você te faz maior que o outro. Não, tudo que você tem é do eterno. Você tem que prestar conta por aquilo que você recebeu dele. E que tudo aquilo que você recebeu dele, que você tem que multiplicar, é para a igreja, para o corpo de Cristo, tá? Não significa também que você tem que entregar todos os seus bens. Ah, não, vou doar tudo para a igreja, igual certa igreja faz, tal. Ah, vem cá, doa tudo. Não, não é isso. Não é isso. Significa que você agora tem os dons e as bênçãos para quê? Para o crescimento do corpo de Cristo. E você deve fazer algo para o crescimento do corpo de Cristo. Não há uma placa da igreja. Entende? Entende? Espero que sim. Assim, porque como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Entende? É isso aí. Nós crescemos agora na mente de Cristo, ele nos ensina e nos instrui. Nós temos também mais uma referência. São Paulo chega a explicar em 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí vem a questão, nós temos a mente de Cristo. Nós sabemos como ele pensa, porque temos a mente dele, somos participantes de um só pensamento, de uma só inclinação, de um só desejo, de um só ofício, por isso um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Nós pensamos como Cristo pensa. Nós temos que crescer e ser como ele, porque a mente já nos deu. Por que diz que deu-nos a mente primeiro, antes da plenitude da perfeição? Porque, veja só, todo o ato, todas as ações são conduzidas ou são resultados daquilo que pensamos. Primeiro é um pensamento, depois uma ação. Depois nos tornamos. Entende? É maravilhoso isso. Efésios 4,16. Dele todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aí você vê que cada parte realiza a sua função, ou seja, a igreja ela cresce e suporta a si mesmo, porque é o corpo de Cristo, né? Cada membro trabalha um pelo outro. Entende? Por isso diz a irmandade, por isso diz amor fraternal, por isso diz aquele que ama a si mesmo. Saberão que são meus discípulos pelo amor que têm uns pelos outros, pela doação de uns pelos outros, pelo espírito de cuidado de uns pelos outros. Saberão que somos discípulos de Cristo, porque temos a sua cabeça, o seu pensamento, o mesmo entendimento, e nós doamos a nós mesmos, por amor, nossos irmãos, suportando-nos uns aos outros, por amor. Por isso diz que nós somos edificados. Nós crescemos agora. Efésios 4,17. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais
viveis como os gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Olha que coisa é isso. Eles têm os pensamentos vãos. Sabe o que é pensamentos vãos? É sem fundamento. Qual é o fundamento? O que leva à eternidade. Veja, o fundamento vão é o seguinte: conforme o seu ventre, anda conforme o seu ventre. Significa o seguinte: eu tenho um desejo de algo, vou lá, mato meu desejo. Pronto, é só isso? É só isso. Tem um filósofo que ele chega a dizer que o homem é condenado a ser livre. E que é simplesmente isso. Não tem mais nada. A vida é sem sentido, não tem sentido nenhum, e é só o que você der para ela e acabou. Sua existência é meramente aquilo. Acabou. Aí, essa é a inutilidade de seus pensamentos. É as pessoas que pensam coisas vãs, sem fundamento, que simplesmente vive a vida e vai questionando tudo, ficando vazio. E tenta preencher esse vazio com um pecado, com o que imaginar que consegue. E no final, nada surte efeito, porque só resta o vazio dentro de si e de seus pensamentos. Esses são os outros gentios que tentavam insistir. Né? Esses são os outros gentios que dizem para nós não repetir os passos. Eles, capítulo 4, verso 18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Vou pegar a versão Almeida corrigida aqui para você entender essa última parte, tá? Tenebrecidos? Deixa eu trazer isso aqui no quadro branco pra gente. Você vai entender agora. Certo? Entender agora o que significa essas palavras tudo e por que São Paulo está dizendo esse tipo de coisa. Aqui. Entenebrecidos no entendimento significa que estão na escuridão, que não caíram na real, para ver a situação deplorável, caída que se encontram. Suas obras são más, eles não conseguem perceber a verdadeira condição que se encontra, eles não conseguem perceber o quanto está num estado caído e quanto as coisas estão realmente ruins, porque eles não têm comparação, não têm luz nos seus olhos. Por isso diz, esse tipo de pessoa é o que desejou as trevas. Eles desejaram as trevas. Tá? Eles desejaram, veja só isso, as trevas. Porque suas obras são ruins. Mas espera aí, por que eles desejaram as trevas e suas obras são ruins? Porque se eles viessem à luz e conhecessem a verdade, eles teriam a consciência pesada. E para não ter a consciência pesada ou a acusação, para poderem dizer, eu simplesmente não quero saber porque, não, eu posso dizer qualquer desculpa depois. Eu não vou assumir qualquer compromisso. Para não assumir, eles permanecem na escuridão. Eles escolhem isso. Aí você vai entender nesse verso. Escurecidos no próprio entendimento, separados da vida de Deus. Aí diz, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Tá? Separados, olha que coisa curiosa. Esses separados da vida de Deus é morte. Tá? Morte. Por quê? Veja só. O que significa morte, né? É capacidade de perceber, ou cair na real, né? Perceber as coisas ao redor e a si mesmo, ou a sua própria condição, interrompida, rompida. Olha só que coisa. Eternamente. Interrompida permanentemente, melhor dizendo. Permanentemente. Pela separação eterna da vida
de Deus. Capacidade de perceber as coisas ao seu redor e a si mesmo interrompida permanentemente pela separação eterna da vida de Deus. Ou seja, ele não pode cair na real. Tá? Ele não pode cair na real porque ele escolheu separar-se da vida de Deus. Aí vem a questão, pela ignorância que há neles. Aí, pela ignorância que há neles, eles escolheram, tá? Aqui tá, ó. Escolheram não ter conhecimento do eterno. Tá? Eles escolheram. Sim? É o evangelho de Jesus Cristo dizendo: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles não quiseram se converter, não quiseram isso. Pela ignorância, falta de conhecimento que há neles. Agora, conhecimento que você vê aqui, ó, pela dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração, eles não quiseram se converter, certo? Parece que é só isso. Não, eu tenho coração duro e pronto, eu não quero, acabou. Não, mas a dureza é o mesmo que diz em Gênesis 6:3, tá? 6:3. Veja só o que significa dureza de coração. Ó, dureza de coração é aquele, ou duro de coração é aquele que procura argumento lógico, racional, para invalidar o que o tenta convencer. Certo? Para por aí? Não só isso, mas outro significado de dureza do coração, que esse é o que você vai encontrar no dicionário, é aquele que procura explicação para tudo. Você vai falar uma coisa e diz: não, eu não estou errado. Aí ele vai dizer que não está errado. Aí você vai tentar explicar outra coisa, vai dizer que não está errado. Você vê o mundo cheio disso hoje, não é? Sim, todo mundo tem tanta razão para tudo, tem tanta razão. É o que acontece. O Senhor disse em Gênesis 3, vamos lá para você entender que lá naquele tempo também existiam pessoas desse modo. E já vem desde lá. Aqui a gente tem, olha só. E aí o Senhor Deus diz: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. Calma. Essa tradução tá tão estranha. Pronto, Gênesis 6:3. As outras traduções eu não confio nelas, sinceramente. Gênesis 6:3 diz o seguinte, olha só. Então disse o Senhor: não contenderá. Contender significa tentar convencer alguém que resiste através de argumentos para invalidar o ponto daquele que está tentando convencer. Ou não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ou seja, não tentarei convencer o homem para sempre, porque ele é carne, também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. É isso. Entende? Olha que coisa curiosa. Que coisa curiosa. Isso que está acontecendo, ó. Entenebrecidos, não seja como esses outros gentios que ficam procurando resposta para tudo, para permanecer igual e permanecer sem conhecimento do eterno. Não sejam assim. Espero que tenha ficado. Espero realmente, estudante, que esteja ficando claro, tá? Espero que você tenha deixado o seu gostei também, você se inscreva no canal, tá? Você esteja já inscrito, deixado o seu gostei e compartilhar também no seu status do WhatsApp, não esquece. Efésios 3:19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aí você pega esse aqui, olha que coisa, estudante. É o mesmo que aconteceu em Gênesis 3, tá? É o mesmo que aconteceu em Gênesis 3, ó. O espírito dos homens é constante, ó. Porque ele também é carne, tá? Aí você vê que eles são constantemente maus. Deixa eu pegar essa tradução. Que no verso 5, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja, só aumentando. E isso deixou o Eterno com o coração pesado. Ou seja, havendo perdido toda a sensibilidade, tá? Por quê? Pela separação. Olha que coisa curiosa aqui, ó. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. É a vida do Eterno, é a sensibilidade que o Espírito que o Eterno nos traz, que faz com que nós sejamos sensíveis às coisas do mundo, sensíveis ao Espírito, sensíveis a toda a influência. Mas aí tem a questão, quando tira
o Espírito do Eterno, resta apenas alguém que não tem mais a capacidade de perceber ou de cair na real, de sentir. Por isso, eles simplesmente entregaram agora. E diz o seguinte nesse verso, né? Olha, diz o seguinte: se perderam a sensibilidade, eles fazem o quê? Aumenta a dose constantemente. Vai aumentar a dose constantemente. Se eles não sentem mais, o que eles fazem? Eles vão aumentar, igual um viciado. Aquela dose primeira causava algum ânimo, algum conforto, mas já depois de um tempo ele se acostuma com aquilo. Aí ele tem que fazer o quê? Para sentir alguma coisa, aumentar a dose. E é isso que vai acontecer. Por isso que o coração do homem é constantemente mal. E eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cada vez aumentando mais, depravado a ponto de ser irreconciliável, de voltar atrás. Eles não conseguem mais voltar atrás. Por isso eles cometem toda com avidez ou com intento. Eles se dedicam agora, eles são ávidos, eles são rápidos em fazer isso, ó. A toda sorte de impureza, porque eles vão testando cada vez uma coisa nova, uma coisa só expandindo. Você vê todos os elementos acontecendo no dia de hoje, né? Tudo isso acontecendo no dia de hoje. Efésios 4:20 diz: entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Olha só o ensino de Cristo. Ele fala para separar do mundo. Olha só, Efésios, a referência cruzada aqui, ó, Mateus 11:29. Tomai o vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração. Assim achareis descanso para as vossas almas. Olha que coisa, gente, que coisa. Olha as referências sobre isso. Ó, Mateus 5:13-14 diz: se vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgar outra vez? Não. Ele é jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Ou seja, vocês são chamados para ser distintos dessas pessoas, distintos do mundo. Tem outra referência que Cristo vem e nos ensina isso. Veja aqui, estudante, Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. Em algumas outras questões você vai entender também santo, seja santo como vosso Pai é santo. Olha que coisa preciosa de se ver. São Paulo, em Filipenses 2, verso 15-16, diz o seguinte: ó, para que sejam irrepreensíveis e puros, santos, tá? Irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aí você vê a questão? Por isso, não seja como os demais. Nós não aprendemos de Cristo assim, aprendemos de Cristo a ser distinto do mundo, porque ele próprio foi distinto do mundo. Está escrito em Deuteronômio o seguinte: sede vós santos, porque eu sou santo. O Eterno é santo. Então, distinto, seja distinto. Tá? Efésios 4:21. Olha isso, estudante. Ó, veja só, não aprendemos de Cristo assim, não é? Não foi isso que aprendemos de Cristo, ser como o mundo. Se é que de fato, olha que coisa interessante, se é que de fato, condicionante aqui, ouvistes, se nós ouvimos realmente de Cristo, porque se veio o apóstolo, o ensinador e mestre, São Paulo veio como enviado de Cristo, e está escrito também que aquele que recebe, um dos discípulos de Cristo, recebe a ele, nós o ouvimos, não é? Se nós demos realmente atenção e vivemos isso, e nele nós fomos discipulados, no ensino dele, na palavra dele, conforme a verdade que está em Jesus, no ensino dele, nós não andamos como o mundo, ó. Nós então não andamos como o mundo e nós ainda tomamos a palavra dele e nós deixamos a velha maneira de viver para trás. Como vemos aqui em Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, a tirar como se fosse uma roupa velha e suja e jogar fora, que se corrompe por desejos enganosos. Nós ouvimos Cristo, atendemos a palavra dele, então nós aplicamos, tá? Aplicamos isso. Nós soltamos aquilo que era velho. Certo? Olha, vamos pegar isso aqui para você entender que ganhamos também uma nova natureza.
Ó, tô aqui também com Colossenses 3:8, que diz assim, ó, mas agora livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. É, o velho homem tinha isso, então você pega e joga tudo isso fora, arranca isso de você. 3:9 diz, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. Hebreus 3:13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Vamos ver essa questão. Por que tudo isso é possível? Porque ganhamos a nova natureza e também temos a mente de Cristo. Por isso diz, tudo isso aconteceu na mente de Cristo em nós. Ganhamos uma forma nova de pensar. Aqui está 2 Coríntios 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as velhas coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Inclusive a forma de pensar, de vestir, de falar, de portar. Tá? Ser distinto é a palavra. Andar, portar-vos com graça, ou de modo gracioso, que é distinto na maneira de pensar, de falar, de ouvir, de entender, de portar, de vestir. Isso é ser distinto. Efésios 4:23. E sedes renovados no vosso modo de raciocinar. Sim, porque agora nós vamos andar como Deus, tá? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Olha que coisa, então nós também temos mais outras coisas. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova em mim um outro espírito, ou um espírito inabalável. E Ezequiel 11:19, e lhes concederei um coração, um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito, retirarei deles o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Você vê essa questão, as boas obras, olha só, não vos amoldeis, Romanos 12, verso 2, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa e qual seja agradável, né? A boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vê essa questão toda acontecendo aqui diante de nós, e em nós, agora fazendo esse trabalho. E nós sejamos renovados no nosso modo de raciocinar. Que é segundo Deus, tá? Que é conforme o ensino e a instrução que Cristo nos deu. Por isso nós agora temos uma nova maneira de andar. E nós não podemos afirmar simplesmente dizendo, eu não sabia, porque Ele nos ensinou. Ah, eu não vi, porque Ele nos ensinou. Eu tenho desculpa? Não, Ele não me ensinou, Ele tirou as desculpas também. Ele me tornou agora maduro o suficiente para andar e decidir andar. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser como esses aqui, ó, entenebrecidos no entendimento, porque eles escolheram não andar assim. Efésios 4:24. E vos... Ó, isso é maravilhoso, maravilhoso. No verso 24 diz, e vos revestis, 4:23, né? E sejam renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestis do novo homem. É tudo o ensino de Cristo. Ele nos ensinou tudo isso, a tirar a velha anterior, negar a velha natureza, por isso está dito, se não nascer de novo, é impossível que veja o reino dos céus. É necessário. Ó, e vos revestis do novo homem. Tira aquele velho, vistam-se do novo, criado para ser semelhante a Deus. Não usar mais o padrão deste mundo, nem aceitar mais o padrão deste mundo, mas ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Ele é a verdade. A verdade está fora deste mundo e vem a este mundo para dar testemunho do eterno. A verdade é o padrão original, tá? Não é só uma verdade do tipo, eu tenho 2 mais 2 é 4. É verdade. Não é essa a verdade, mas a única que dá vida é aquela que ele pensou. Qual que é a verdade? Aquilo que ele imaginou, o padrão verdadeiro, tá? É o padrão verdadeiro, conforme o padrão verdadeiro. Porque aqui nós estamos tratando de padrão, ó. Vos revestais do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes ou resultantes da verdade, tá? A verdade do testemunho é um padrão, tá? É um padrão. A criação verdadeira, por isso está escrito em Apocalipse. Assim diz a testemunha fiel e verdadeira. Verdadeira significa a criação de Deus. Aquilo que Deus imaginou, aquilo que Deus viu antes da fundação do mundo. É o padrão que Ele decidiu que fosse. E aí nós olhamos para esse padrão e nos tornamos ele. Essa é a verdade.
E para se tornar essa verdade, né, olha que interessante, é necessário que, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Abandonar a mentira, abandonar o engano, abandonar a astúcia, abandonar o próprio desejo, o intento que procura enganar alguém para benefício próprio. Pois todos somos membros de um só corpo. Cristo, tá? Cristo. E nós cresceremos agora de modo que, se eu não pensar de mim mesmo, ou para mim mesmo, eu vou usar tudo que eu tenho para benefício do meu irmão, da igreja, da comunidade. Nós crescemos juntos, temos um pensamento de comunidade, cresceremos juntos. Olha isso. Estremecei de ira, mas não pequeis. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui, cristão, veja só. Lá no Velho Testamento, isso também tem. Tem aqui no Velho Testamento, tá? Ele não está tirando daqui, é de agora. Vamos ver se a gente encontra aqui, ó. Ó, Salmos 4, verso 4. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Acalmai-vos. Tá? Porque, São Tiago diz, 1 verso 20, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Então, através de sua ira, não vai resolver nada. Olha que coisa, Efésios 3, 20. Vamos pegar aqui, vou abrir para você ver. Efésios 4, 31. A gente vai chegar lá. Vamos continuar então com essa mesma questão, tá? Ó, as pessoas dizem, um cristão não pode reclamar, um cristão não pode... Claro, tem-se um espírito, tá? Se você está reclamando, tem-se um espírito a coisa. Você é insatisfeito com o mundo, você pode ser insatisfeito, mas a reclamação não é bom, tá? Agora vem uma questão, um cristão pode ser... pode se irar, se irritar? Pode. É humano, é humano, você não vai negar. Claro, você não vai negar o desejo da carne, você vai negar isso. Mas a humanidade, você vai ter hormônios, você vai ter a sujeito, se você bater a mão na parede, você ainda vai continuar sentindo dor, tá bom? Se você tropeçar na quina da porta, você ainda vai sentir dor. Você vai se irritar? Vai. Você vai se irritar com seu irmão? Vai, mas você não vai lá executar um ato de juízo contra seu irmão de modo nenhum, porque você sabe que ele pertence ao Eterno. Assim como ele deve saber que você pertence ao Eterno também. E que ele terá que prestar conta ao Eterno, e você também terá. Mas se você tem alguma coisa contra o outro, vão resolver o mais rápido possível. Não deixe o sol se pôr. Não vá dormir com essa questão, porque você não sabe se vai amanhecer, você não sabe se vai dormir, você não sabe se seu irmão vai morrer, ou se você morre, ou se você vive, ou se morre. Você não tem esse poder sobre a sua vida, você não mantém o espírito dentro de si, entende? Você não sabe do dia de amanhã. Cabe a cada dia o seu mal. Não acumula isso. Vai e resolva o mais rápido possível, porque suas orações vão ser impedidas se você não perdoar. Se ele não te perdoar, as orações dele vão ser impedidas. Entende? Porque o Pai que está no céu dará a cada um segundo a medida do que fizer. Isso é altamente importante se considerar. Efésios 4, 27. Ó, olha que interessante. Vamos ler o verso completo aqui para você entender. Estremecei de ira, ou irai-vos não pequeis, acalmai a vossa ira antes que o sol se ponha. Tá? E não deis lugar ao diabo. Sabe o que significa isso? Não vai lá e fere teu irmão. Porque se você ferir teu irmão, ou então soltar palavras e simplesmente vomitar um monte de palavra ruim contra ele, primeiro você está dando oportunidade para aquele que está de fora testemunhar contra vocês, falar do caminho, porque está escrito que conhecereis que são meus discípulos pelo bem ou pelo cuidado que tem uns pelos outros. Então você está dando oportunidade de dizerem ou maldizerem o caminho, maldizerem o ensino de Cristo, maldizerem a pessoa de Cristo. Você está dando oportunidade de maldizerem ou você ou seu irmão, de dar testemunho contra ele, de matar o testemunho do seu irmão, de tirar ele da igreja, de tirar você da igreja, de criar dissensão entre a igreja, de criar partidarismo, de fazer tanta coisa. Tudo isso através de quê? De uma palavra que você poderia não ter falado, de um ato que você poderia não ter feito, de uma vingança que você poderia não ter tomado. Por isso, não dê lugar ao diabo. Inclusive, quando você fica alimentando isso, tá? Você é tentado pelo aquilo que alimenta dentro de si, como disse São Tiago. Então, o diabo vai usar isso para dar oportunidade de você se vingar, ou de você criar aquilo, um caso maior para que seu irmão sofra algum agravo, para você se sentir bem. Mas tem que lembrar que o Eterno é quem dá o juízo, você não. Você perdoa assim como o Eterno perdoou, porque é ande aceitável do Senhor, e assim como ele te ensinou para andar em amor e suportar uns aos outros, você deve fazer o mesmo caso. Tá? Olha só, Romanos 12, 19 diz, amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei.
Entende? Olha só, Efésios 4, Tiago 4:7. Portanto, sujeitaos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só que coisa interessante, Efésios 6:11. Efésios 6:11. Vamos pegar aqui outro verso. Ó, 2 Coríntios 2:10-11. Se perdoardes alguma coisa a alguém, tanto eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é o que havia alguma falta a ser perdoado, perdoei na presença de Cristo, por amor de vós. Olha que interessante. A gente pode pegar também São Pedro aqui. 1 Pedro 5:8 diz: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar, porque ele anda procurando oportunidade para introduzir ou falso testemunho, ou dissensão, ou separação. E se você der oportunidade ao seu irmão, porque somos seres humanos e em relação, nós pensamos cada um diferente do outro, né? Mas devemos ter um só pensamento. Claro que sim, temos que sim. Mas se não acontecer, nosso irmão tropeçar em nós, pisar no nosso pé, ou falar uma palavra que desagrade, ou alguma coisa que errou, irmão, chega sozinho depois e conversa com ele. Melhor que você simplesmente soltar os cachorros nele, tá? Para não matar o testemunho dele, porque pode ser um irmão mais novo, pode ser um irmão mais sensível, pode ser uma irmã, por isso diz, você admoesta os velhos como a paz, os mais novos como a irmãs, tá? Cuidado com as palavras, porque você está falando agora não contra uma pessoa, mas contra o eterno ali. É o eterno. Cuidado nisso. Não dê lugar ao diabo. Efésios 4:28 diz: aquele que roubava, olha que interessante, não só nas palavras, mas nem em ações. Cuidado nisso, porque sempre tem alguém. Ó, antes da gente ler essa parte que eu vou trazer para você por que é tão importante ter esse cuidado aqui no operar a salvação com temor e tremor, tá? Agora você vê onde que o diabo está andando ao redor, tá? Olha só que coisa curiosa. Hebreus 12:1. Sempre tem alguém te vendo. Sempre vai ter alguém te vendo, cristão. Preste bem atenção nisso, estudante. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Sempre tem alguém vendo, sempre alguém está testemunhando a respeito do nosso comportamento. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja isso. Aí diz, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Efésios 4:28. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que está atravessando o período de necessidade. Veja só. Ah, mas eu não tenho nada para oferecer. Então, trabalhe para oferecer. Ah, mas Vem, não se aplique agora, não passe a mão no que é dos outros, tá? Agora, doe de si mesmo. Doe de si mesmo, mude o caminho. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, ou torpe. Torpe também significa duplo sentido. Ou que cause vergonha, ou que cause dissimulação, ou que envergonhe, ou que cause mau testemunho. Não saia da vossa boca nenhuma palavra de duplo sentido, ou de vergonha, de escândalo, tá? Porque isso vai ou corromper o testemunho do seu irmão, ou trazer mau testemunho, má fama aos cristãos. Vê hoje, as pessoas dizem, eu não faço negócio com crente, porque crente é mentiroso. Vê hoje, pessoas são, eu digo, o crente diz uma coisa, mas ele vai lá e faz outra. Vê hoje, ele diz que é crente, mas ele fala um monte de asneira. Ele diz que é crente, mas ele bebe, mas ele fuma. Isso é testemunho que você vai adicionando contra a palavra, sendo você pedra de tropeço para o seu irmão. Então não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe que cause destruição. Sempre tem alguém ao redor vendo o que você está fazendo. Por isso diz, nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, mas somente que seja útil para a edificação. A edificação significa para aquilo que fortalece, para aquilo que coloca teu irmão em ânimo, para aquilo que vamos dizer, que constrói um ânimo forte para o seu irmão. De acordo com a necessidade, veja só, de acordo com a necessidade, tem algo preparado para aquele momento, tá? Não vai falar de algo fora do tempo, para aquela estação, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Aqui, irmãos, aqui tem muita coisa, ó, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Eu vou trazer isso aqui para você de uma forma que você não viu, mas não que eu vou trazer uma verdade nova, não, tá aqui, sempre esteve aqui. Eu vou trazer algo que eu quero que você considere, tá? Considere isso. Ó, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem, tá? Vamos lá.
Deixa eu pegar isso aqui, colocar na tela. Ok. A gente viu que todo o capítulo está falando sobre o modo de proceder, né? Modo, ó, a gente viu que capítulo 4 de Efésios 4, ó, é igual modo de conduta. Conduta, proceder. Vimos isso, certo? Aí a gente vem aqui na palavra, nessa palavra aqui, ó, a fim de que comunique graça. E as pessoas dizem que é ser agradecido. Ou do tipo dizer obrigado, né? Obrigado, sim, obrigado, tal. Não, mas não é isso, cristão, porque todo modo tratou de conduta. Conduta, modo de proceder, tá? Ser distinto, seja distinto. Aí aqui São Paulo usa essa palavra. Comunique graça aos que ouvem, tá? A quem ouve? Quem ouve? As nuvens de testemunhas que estão ao nosso redor, tá? Todas as pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos transmitir graça porque alguém sempre está vendo nosso comportamento, não está? Por isso nós dizemos que somos luzeiros, por isso está escrito, nós somos luzeiros no mundo, não é? Porque nós trazemos luz e mostramos como andar, não é? Nós somos sal. Então veja isso, tá? Se está falando o tempo inteiro sobre comportamento, sobre conduta, comportamento, o que a gente vai analisar aqui? Essa palavra, graça. O que significa transmitir ou comunicar graça aos que ouvem, tá? O que é isso? Ó, vem da mesma palavra, tanto a mesma palavra para graça e gracioso no grego é uma só, tá? Uma só. E as palavras parecem ser a mesma coisa, só que graça é diferente de gracioso. E essa graça aqui não significa ser agradecido, porque ela abarca muito mais. Ser gracioso significa, olha que interessante, portai-vos de modo gracioso. Gracioso significa distinção. Distinção na forma de pensar. Deixa eu colocar esse vermelho aqui para ficar diferente. Pensar, agir, vestir, falar. Pronto, distinção. E você vai transmitir essa distinção a quem está ouvindo, para as pessoas olharem e falar: você realmente é diferente. Você realmente é diferente. Você realmente parece o Cristo. O Cristo realmente é diferente. A pessoa vai olhar para você e dizer: me ensina isso. Por que você é diferente? É para comunicar e trazer essa sensação assim, de distinção. Porque se você for igual ao mundo, você é um sal que perdeu o gosto. E é impossível ser restaurado, entende? Então não seja distinto, transmita graça aos que ouvem. Agora entendemos. Eu espero que sim, estudante. Efésios 4, 30 diz: transmita graça aos que ouvem, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. Espírito presente. Com o qual fostes selados. Olha que interessante. Qual o selo de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo, aí vem a questão que a gente não vai aplicar aqui, claro, completamente, mas eu vou descer alguns detalhes para você. As pessoas imaginam que é o processo, que é ser batizado, né? Se arrepender, ser batizado. Aí depois, tá? Olha só o processo. Depois, eu já vou explicando logo. Depois aqui, você recebe uma porção do Espírito Santo. E vai. Quanto mais você continua, você vai recebendo, até chegar ao passar pelos 7 degraus da estatura do varão perfeito, que é amor, né? Você vem aqui, fé, aí vem poder, paciência, ciência, etc, até amor perfeito, tal. E nessa parte aqui, ó, que é amor perfeito, você recebeu a plenitude da promessa.
que é a plenitude do Espírito de Cristo. Você se tornou perfeito, agora você é adotado, tá? Você se torna como Cristo, perfeitamente como Cristo. Assim como ele recebeu a plenitude do seu ministério com um dito: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, tem um processo imensamente aqui, ó. Tem um processo a se passar. As pessoas pensam, me batizei, sou salvo, tá resolvido. Não. É um processo onde você começou a caminhada. Você recebeu o Espírito Santo, mas você pode ir para o inferno? Sim. Você vai receber o Espírito Santo, pode ir para o inferno até na última parte da estatura. Que é amor fraternal. Até na parte do amor fraternal, você ainda pode ir para o inferno. Tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, sim. Você foi perdoado, sim, mas fazer esforço, você ainda vai para o inferno. Mas a parte de amor perfeito, você se torna perfeito. Agora, como Cristo foi perfeito, você já não é mais perdido. Por isso é o penhor, por isso é o Espírito Santo selado. Quando diz selado, diz que você foi aceito para começar a caminhada. Começar a caminhada, tá? Tem um processo que a gente vai entrar logo depois para explicar tudo isso, porque não é uma coisa da noite pro dia, não é uma coisa simplesmente assim e aconteceu. Não, não é isso. Vamos lá. Com o qual foste selados para o dia da redenção. Olha que coisa interessante. Fomos aceitos, então. Vou pegar aqui em vermelho para você acompanhar, tá? Olha lá. Deixa eu ver. Aqui amarelo. Ótimo. Você vai começar aqui, ó. Vai andando até o dia da completude, até que você atinja a completude das promessas. Porque aqui, quando você se torna filho, né? Você chegou à plenitude, né? Plenitude que é ser herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Entende? É participante de todas as promessas e todos os bens que o Eterno tinha para você, que tem para nós, assim como ele previu desde antes da condição do mundo, que nós chegaríamos à plenitude, estatura perfeita, seríamos então como ele é. Ou seja, olha o tanto de coisa que tem então para você ser participante da promessa verdadeiramente, tá? Isso é maravilhoso. Maravilhoso, estudante. Espero que se você tiver dúvidas e deixa aqui no comentário, também anota no seu caderno, a gente vai trabalhar isso nos próximos vídeos, tá? Efésios 4:31. Toda a armadura, toda a amargura, cólera, ira, tá? Amargura é aquele sentimento que você tem dentro de si contra alguém, tá? Cólera é quando você fica irritado contra os outros, assim, que você conhece uma pessoa e de repente você começa a se incendiar, assim, contra a pessoa, tá? Ou ira é quando você já começa a, não só aquele negócio que está dentro de você que você começa a esquentar, mas não, você começa a agir dessa forma, tá? Você começa a mostrar isso, externalizar que você realmente está com raiva dessa pessoa, a ponto de falar com ela brava, a ponto de falar com ela querer levantar a mão. Isso é ira, tá? Gritaria é quando você já pega essa ira e já começa a soltar os cachorros nos outros. Então já começa a falar mais alto, já começa a querer soltar os cachorros. E blasfêmia é quando você já começa a falar mal ou contra essa pessoa, contra o espírito que está nela, ou ainda contra aquilo que é santo. E você tem que lembrar que todos somos participantes do corpo de Cristo, santos e fiéis em Cristo. Nós somos parte dele e temos o espírito dele. Então nós falamos agora contra o espírito dele, tá? Contra o espírito do Eterno nessa pessoa. Então, cuidado, blasfêmia. Todo isso aqui, ó, são raízes e processos que vão acontecendo, tá? Amargura, depois alimentou a amargura. Quando você vê aquela pessoa, você já começa a se incendiar, você começa a dar atenção a essa cólera, esse incendiado aí, e começa a falar, a se projetar agora com essa ira, agir de acordo com isso, pensar de acordo com isso, depois gritar com essa pessoa ou expressar isso, e depois comete blasfêmia. Em tudo isso, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Em Efésios 4:32 diz: pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Isso mesmo. Porque toda vez que você lembrar, ou você quiser bater em alguém, ou você quiser se revoltar contra alguém, ou você quiser se revidar ou se vingar de alguém, você tem que lembrar que você cometeu algo contra o Eterno, e o Eterno te perdoou. E se você não perdoar seu irmão, o Eterno vai fazer o quê? Não te perdoa. Aí você tem que entender essa questão. Toda vez é isso que você tem que pensar. Mas eu não gosto de fulano é horrível. Não. Você tem que lembrar que você também
era imundo na presença do Eterno. Quando você tinha pecado, isso fazia separação entre você e o Eterno. Você era incapaz de chegar na presença dele, porque o cheiro do pecado fede a Deus. Entende? Deixa Deus enjoado. Aí você pensa, fulano é nojento, eu não gosto dele. Ou você adiciona qualquer título a essa pessoa, você tem que lembrar que você estava nessa condição em relação a Deus. Mas ele te perdoou. Então deve você que conheceu ele andar do mesmo modo. Encerramos Efésios 4, vai entrar em Efésios 5. A gente vai encerrar por aqui, estudante. Eu realmente espero que você tenha aproveitado bastante esse nosso estudo e que também já tenha se inscrito no canal, tenha deixado seu gostei, escrito no seu caderno as perguntas, deixado também o que você quer saber, como saber, qual a pergunta você quer, qual o tema de vídeo você quer também, tá? E compartilhe nos status para mais pessoas conhecerem esse canal, mais pessoas virem e ter esse estudo aqui com a gente, tá? Deus abençoe você, até o próximo estudo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho e as notificações e deixar todas elas lá para que você possa receber, ser avisado assim quando for lançado o próximo vídeo.